algumas de curto prazo, outras de longo prazo, outras despedidas que a gente não verá mais pessoalmente. Mas nós temos uma esperança viva e eterna. Essa despedida é uma despedida da qual todos nós sabemos que é certa. Nós todos iremos, em algum momento, participar, ou nos despedindo, ou indo. Mas nós temos uma promessa nas Escrituras, vinda de Deus para nós, que dá sentido para essa nossa existência, para esse nosso tempo, para essa nossa peregrinação. Tem um texto que eu sempre, quando a gente está numa situação, numa condição de despedida como esta, eu gosto demais. Acho que os irmãos até sabem que é a 1 Tessalonicenses, que nós temos lá no capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A primeira verdade do texto é que esse nosso tempo ele é transitório. O Senhor fala de um tempo em que estaremos para sempre com Ele. Aqui nós não estaremos para sempre. Aqui nós não viveremos para sempre. Mas aqueles que dormem em Cristo, quando Cristo vier, esses ressuscitarão e para sempre estarão com Ele. Há uma grande diferença de tempo em relação à promessa. Aqui diz a Bíblia que 70, 80, o que passa disso, canseira e enfado. De vez em quando a gente encontra uma senhora como essa aos 72 com tanta vitalidade andando de moto. Mas não é normal, não é comum. A Bíblia diz para nós que 80 anos é a vida e a partir daí, não é? Que Deus nos preserve de pé, firmes. Porque senão é canseira e enfado. Então essa nossa vida não é para sempre. Mas em Cristo Jesus há uma vida para sempre. E Ele disse: para sempre nós estaremos com o Senhor. Miserável homem que espera só desta vida. A palavra do Senhor diz que aqueles que creem em Cristo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra do Senhor diz para a gente não ser ignorante com relação a esse nosso momento de perda. A gente não pode ser ignorante. A gente não pode ficar em dúvida. A gente precisa saber do nosso destino eterno. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, qual é o segredo desta vida para viver uma vida para sempre com o Senhor? O segredo é muito simples, mas às vezes tão difícil das pessoas compreenderem e crerem. O segredo é um só: creia em Cristo como Senhor e Salvador, porque naquela cruz Ele morreu pelos nossos pecados. Foi para isso, foi para mim, foi para você, foi para nós, foi para todos. Ele morreu naquele lugar para que mesmo que a gente experimentasse da morte física,
nós também, pela ressurreição, experimentaríamos da vida eterna. Porque a vida eterna é esta, que creem em ti só, ó Deus, como o único Deus, e em teu Filho, a quem tu enviaste. A vida eterna é esta, crer em Cristo Jesus. Porque é crendo em Cristo Jesus que a gente dorme em Cristo. E aí, então, a promessa está diante de nós. A gente não precisa esperar os nossos dias terminarem, até porque é necessário que a gente compreenda e creia em Cristo Jesus, para que em vida possamos ter esperança viva. Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Passar a nossa vida desprezando essa verdade é passar a nossa vida sem esperança da eternidade. Viver desprezando o fato de que Jesus morreu para vivermos para sempre, viver desprezando essa verdade, é viver e morrer sem esperança. Porque é isso que o texto está dizendo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são esses que não têm esperança? Passaram a vida toda desprezando o Senhor da vida. Passaram a sua existência desprezando aquele que veio para nos trazer vida eterna. Passaram a vida toda achando que essa vida era suficiente, estava bom demais, eu não preciso de Jesus. Passaram a vida toda achando que poderiam viver sem Ele e esqueceram de pensar que não dá para morrer sem Ele. Muita gente está vivendo achando que podem sim viver sem Cristo, e até podem, e vivem. O problema é morrer sem Cristo. Viver muitos estão vivendo, desprezando o Senhor da salvação, o Senhor da graça, o Senhor do perdão, Cristo Jesus. Vivendo suas vidas como se, tem até uma música secular que diz, como se não houvesse o amanhã. Então, sabe, viver neste mundo sem Cristo, muitos estão vivendo. Duro é morrer sem Cristo. Então, o tempo é hoje, o tempo é enquanto a gente hoje está ouvindo o Evangelho. O Evangelho é este, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Bendito seja Deus que nos deu Cristo para nos salvar. O recebamos agora, para que tenhamos vida abundante e vida eterna. E vida eterna. Dona Maria partiu. Nós estamos aqui. Que Ele seja nosso Senhor. Que Ele seja nosso Senhor. Para que esse momento de despedida seja somente mesmo uma breve despedida. Porque Jesus virá e a palavra do Senhor diz que também os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e viverão para sempre com o Senhor. Amém? Amém? Amém. Meus amados, vivam cada dia que Deus tem dado, mas não vivam sem crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque a gente não sabe quando é que essa despedida vai nos alcançar. A gente não sabe. Portanto, o tempo da salvação é agora. É agora. É agora. E o Senhor está para nos salvar. O tempo todo. Se revelando a nós através do Evangelho, da sua palavra. Todo aquele que ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É tempo de salvação. É tempo de salvação. Que Deus continue nos abençoando. Adriana, que Deus console o coração de todos, a irmã. Deus console, Deus fortaleça. E que esse momento seja um momento em que nós possamos nos recordar da boa vida, ou mesmo da vida
às vezes a vida nem sempre é tão boa, às vezes temos dificuldades, mas que seja um tempo da gente refletir também que viver em Cristo, morrer em Cristo, é a melhor coisa que possamos fazer para viver para sempre com Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que as misericórdias de Deus sejam sobre todos nós, que Cristo seja nosso Senhor, nosso Salvador, todos os dias. Ou até que Ele venha, ou até que a gente vá até Ele. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Pai, nós estamos hoje diante de uma despedida. Dona Maria cumpriu seus dias aqui, Senhor. Terminado. Mas a Tua palavra diz que há uma vida para sempre. Aqui sabemos que é temporário. Aqui sabemos, ó Deus, que vai chegar um momento final. Mas há uma vida eterna, há uma vida para ser vivida para sempre com o Senhor que nos criou para a sua glória, o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos, nesse momento, te louvar, porque o Senhor se manifestou Salvador a todos os homens. Todos podem experimentar desta salvação, porque o Senhor veio para salvar. Sim, Deus. Que esta salvação seja uma realidade experimentada por todos nós, por todos aqueles que creem no Senhor. E que a consolação do Senhor e do Espírito Santo do Senhor esteja para com cada um, principalmente os que eram mais próximos da Dona Maria. Console seus corações e que possam prosseguir, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor tem vida eterna para nós. E que a Dona Maria esteja guardada nas tuas mãos, seguras na graça do Senhor, tendo assim crido que ela, pela fé, possa experimentar desta promessa que é viva e verdadeira, da qual todos nós ansiamos, aguardamos, esperamos. Bendito seja o Senhor, que nos enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para que pudéssemos viver para sempre. Nos abençoe, console a todos, cuida de todos e nos conduza, ó Deus, todos os dias, para nos encontrarmos com o Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos neste dia, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe. Adriana, se você quiser falar alguma coisa, tá? Eu agradeço a presença de todos. Sou grata a Deus por ter, assim, depois da partida da minha mãe, eu me apeguei muito à minha tia, né? E Deus permitiu que eu pudesse passar alguns momentos com ela e a gente pudesse ser íntima, né? Mais íntimas. E eu tive a oportunidade de falar de Deus para ela, de também ser um canal entre ela e a Herta, que está lá em Portugal, a filha, né? Então as duas tiveram essa conexão, né? E eu sou grata a Deus por isso. E eu agradeço a Deus imensamente. E eu creio que a minha tia está nos braços do Senhor. Amém. Não percamos a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas enquanto tempo temos, né? Porque chega um momento que não dá mais para falar. Vai dar mais. Aproveitemos o tempo e as oportunidades. Bem fez você. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para compartilhar esse Evangelho que nos salva, que nos leva para a vida